Oi, meu nome é Joaquim e eu vou começar. Ontem visita o professor Antolini, que é o seu ex-professor, e eles relembram a amizade deles, incluindo jogos e jantares. O professor recebe o Antônio de forma descontraída, vestindo roupões e chinelos, com uma garrafa de vinho na mão. Em uma conversa, ontem menciona que foi reprovado na prova de expressão oral, pois não gostava de regras de manter tema. Ele preferia quando as pessoas se desviam do assunto, como o colega Richard Kinsel. O professor Arnold sugere que há um tema e lugar para tudo, mas ontem discorda, dizendo que sempre sabemos o que é interessante até começamos a falar. Anthony menciona a preocupação do pai de Holden sobre o comportamento na escola, mas ontem disfarça e fala que só faltou algumas vezes. Na página O Apanhador no Campo de Centeio, o professor Antolini conversa com Holden e expressa sua preocupação com o caminho que ele está seguindo, alertando para uma possível queda tremenda. Ele tenta explicar que Holden pode acabar se tornando alguém amargurado, odiando certas pessoas ou se conformando com um trabalho sem propósito. Holden tenta argumentar que não se sente tanto ódio quanto parece. Antolini reflete em silêncio e depois tenta explicar melhor sua preocupação, dizendo que a queda de Holden pode ser um tipo especial em que a pessoa nem percebe que está caindo. Na página 148, o professor Antolini continua sua conversa com Holden, explicando que algumas pessoas desistem de buscar algo significativo porque acreditam no seu meio que não pode oferecer o que procuram. Ele diz a Holden que nem ele que pode acabar morrendo nobremente por causa de um valor. Antolini então escreve uma citação do psicanalista Wilhelm para Holden. A característica do homem maturo é aspirar a morrer nobremente por uma causa, enquanto a característica do homem maturo é querer viver humildemente por uma causa. Holden lê e guarda o papel, mas começa a se sentir muito cansado. Antolini, que está bastante animado, insiste que Holden precisa decidir para onde que quer ir e começar a agir logo, pois não pode perder tempo. Na página 149, Holden está cansado e confuso, sem entender completamente o que o professor Antolini está dizendo. Antolini insiste que para Holden chegar a algum lugar na vida, ele precisa se dedicar aos estudos. Ele menciona que Holden está apaixonado pelo conhecimento e que, se tiver paciência, poderá aprender muito com isso. Antolini também argumenta que a educação acadêmica pode ajudar Holden a entender melhor os problemas morais e espirituais pelo que está passando, pois outros já enfrentam os mesmos dilemas e registram suas experiências. Ele ressalta que homens instruídos que não são apenas brilhantes intelectualmente, mas também costumam ser humildes do que aqueles como menos cultura. Holden ouve, mas começa a sentir sono e luta contra o tédio enquanto Antolini pensa antes de falar novamente. Na página 150, o professor Antolini continua explicando a Holden que a educação acadêmica pode ajudá-lo a entender melhor sua própria mente e economizar tempo ao evitar ideias que não combinam com ele. Holden, muito cansado, boceja, mas Antolini não se incomoda. Eles arrumam o sofá para Holden dormir e Antolini faz algumas perguntas sobre a vida amorosa. Menciona Sully e Jenny. Holden responde sem muito entusiasmo, mostrando seu esgotamento. Após terminar de preparar a cama, Antolini deseja boa noite e diz que ficará na cozinha caso Holden precise de algo. Holden se prepara para dormir no sofá do professor Antolini. Refletindo sobre a conversa que tiveram no meio da noite, ele acorda assustado ao sentir a mão de Antolini em sua cabeça, como se estivesse fazendo carinho, desconfortável e alarmado.
Hold reage nervoso, decide sair imediatamente, alegando que precisa buscar suas malas na estação. Antoline tenta acalmá-lo, dizendo que as malas estarão lá amanhã. Mas Hold insiste em sair, visivelmente abalado. Hold insiste em ir embora da casa do professor Antoline, mesmo com ele tentando convencê-lo a ficar. Enquanto se veste, percebendo que Antoline continua observando e bebendo, o professor diz que Hold é um garoto muito estranho, o que deixa ainda mais desconfortável. Ao sair, Hold chama o elevador, mas Antoline continua parado, repetindo que ele é muito estranho. Isso incomoda ainda mais. Ele tenta encerrar a conversa de forma educada. Quando o elevador finalmente chega, ele entra, tremendo e suando, refletindo sobre como se já passou por situação semelhante antes e afirmando que não aguenta mais isso. Holden Caulfield, após uma noite difícil, vagueia por Nova York e decide dormir no saguão da Grand Central Station. Se sentindo desconfortável e deprimido, lembra-se do professor Antoline, que tentou ajudá-lo, mas cuja sua atitude ambígua o deixou desconfiado. Ele cogita voltar para a casa do professor, mas isso apenas intensifica sua angústia, reforçando sua solidão e insegurança. Fisicamente mal, com sintomas resfriados e olhos irritados, tentando se distrair, lê uma revista, mas os artigos o deixam ainda mais ansioso, convencendo de que ou pode estar com câncer. Sai para andar sem rumo, ri ao ver homens montando uma árvore de Natal, mas quase vomita. Tenta comer, mas não consegue engolir devido ao seu estado emocional. O garçom gentilmente não cobra pelas roscas que ele havia pedido e não comeu. Holden caminha pela Quinta Avenida, imerso ao clima natalino, e sente saudades da Poby, sua irmã. Lembra um Natal passado com ela. Enquanto anda, começa a sentir que está desaparecendo ao atravessar a rua, o que o apavora. Para lidar com isso, passa a falar mentalmente com seu irmão falecido, Ali, pedindo para não desaparecer. Esse ritual se repete a cada esquina, enquanto ele segue assustado e confuso até se aproximar ao jardim zoológico. Holden planeja fugir para o oeste, onde ninguém conhece, fingindo ser surdo e mudo para viver isolado. Ele imagina ter um emprego simples, construir uma cabana, criar filhos longe da sociedade, empolgando-se, mas decide se despedir da Poby antes. Ele compra um bloco de lápis para lhe deixar um bilhete, mas nervoso guarda os itens no bolso e segue apressado para a escola dela. Holden chega à escola da Poby e que o local continua o mesmo. Quase vazio, ele escreve um bilhete para ela, avisando sobre sua fuga e marcando um encontro no Museu da Arte. Antes de entregá-lo no gabinete do diretor, vê um palavrão rabiscado na parede e fica furioso ao imaginar que sua irmã pode estar lendo aquilo. Holden, com tempo antes de encontrar a Poby, vai no museu e pensa em ligar para Jane, mas lá desiste. Lá há dois garotos perguntando sobre múmias e um deles fecha a braguila na frente de Hold, deixando-o desconfortável. Ele brinca com os meninos, fingindo não saber o que são múmias, e descobre que um deles não fala, por escolha. Juntos vão até a sala das múmias, onde Holden começa a explicar os rituais funerários dos egípcios. Holden explica sobre o embasamento egípcio, mas os garotos se assustam e fogem, deixando-o sozinho. Ele aprecia o silêncio até encontrar outro palavrão rabiscado, desanimado ao perceber que nenhum lugar é realmente tranquilo. Pouco depois disso, se sente mal e desmaia no banheiro. Ao acordar, ainda com dores, percebe que já passa do meio-dia e vai esperar a Poby.
Após esperar a Phoebe, Holden pensa na possibilidade de nunca mais ver sua família. Ele imagina seu futuro vivendo sozinho e permitindo apenas poucas visitas de Phoebe. Então ele aguarda, fica ansioso pois ela estava demorando. Ele fica com medo dela não ter recebido seu recado. Quando ele a vê, reconhece na hora seu chapéu de caça, porém fica surpreso com a mala que ela carregava. Sem fôlego, diz Zoe. Holden pergunta o que há na mala. Ela fala que são roupas. Pedindo para ir com ele, ele reage com um choque e recusa. Ela implora para ir com ele e ele se mantém firme. De começo, ele se satisfaz, mas depois sente pena. Ele resolve a situação deixando a mala que ela trouxe na portaria do museu para ela pegar mais tarde quando saísse da aula. Holden insiste para ela ir à escola, mas ela o ignora e joga o chapéu que ele a deu em sua cara. Ele insiste falando da peça teatral que ela participaria e oferecendo um passeio no zoológico. No final, ela responde de uma forma incerta e está correndo pela rua. Holden decide não ir atrás, pois ele sabia que ela o seguirá. Ele vai até o jardim zoológico e Phoebe vai acompanhando ele de longe. Quando chegam, ele a chama, mas ela o ignora. No zoológico, há poucas pessoas, pois há um tempo ruim. Phoebe observa animais sendo alimentados. Holden tenta se aproximar dela, mas sem sucesso. Após isso, eles saem do zoológico, em direção ao carrossel. Ela ainda estava zangada, mas andava ao lado dele. Ao chegarem, ela fazia um comentário sobre estar fechado no inverno. Holden a convida para dar uma volta, mas ela diz que já é muito grande, mas acaba aceitando. Holden compra o ingresso dela e devolve o dinheiro que havia emprestado, mas Phoebe pede que não guarde para ela, dizendo por favor. Isso o deixa muito triste, pois não esperava isso dela. Phoebe convida Holden para ir ao carrossel, mas ele decide apenas observar. E quando a volta termina, ela insiste para que ele também ande. Ele diz que não, e ela diz que não está brava e lhe dá um beijo. Começa a chover, Phoebe coloca um chapéu de caça. Holden pergunta se ela quer ficar com o chapéu, mas ela diz que só ia usar um pouquinho. Antes de voltar ao carrossel, ela confirma que ele não irá embora, e ela corre para outra volta. Ela entra no carrossel enquanto tem uma chuva forte. Todos correm para se abrigar, mas Holden permanece sentado, molhando-se inteiro. Ele vê Phoebe girando no carrossel e fica muito feliz, quase ao ponto de chorar. Aqui nessa parte do livro, conta mais uma história entre a Phoebe e o Holden, de quando eles vão em alguns lugares, de quando ele vê ela e tudo mais. Sobre esse trecho, quando eles estavam no zoológico, Holden tenta se aproximar de Phoebe. Ele consegue se aproximar ou não? E a resposta é que não, que ele é ignorado. O protagonista, Holden, reflete sobre sua vida e a falta de interesse pelas expectativas de outras pessoas. Ele se mostra desinteressado em contar detalhes de sua vida futura, como o colega para onde irá no outono, e critica as perguntas que as pessoas, como um psicanalista e seu irmão DB, fazem sobre o seu esforço para o futuro. Holden considera essa pergunta irrelevante. As pessoas que conhecem como Stardin, Acklin e Maurice mencionam até uma saudade estranha deles. Embora os considerem uma adição, o tom é de confusão e ceticismo. As perguntas que as pessoas, como um psicanalista e seu irmão DB, fazem sobre o seu esforço para o futuro, Holden considera essa pergunta irrelevante. As pessoas que conhecem como Stardin, Acklin e Maurice mencionam até uma saudade estranha deles. Embora os considerem uma adição, o tom é de confusão e ceticismo.